Você sabia que as pessoas que têm uma comunicação muito melhor trabalhada, elas têm possibilidades de ganhar mais destaque, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, afetiva, amorosa? Isso porque a comunicação sempre foi uma habilidade que levou as pessoas à frente. Ou seja, as pessoas que têm um poder de influência, que têm um poder de se posicionar de forma clara, assertiva e direcionadas, elas também conseguem influenciar as pessoas e conseguem passar suas mensagens de uma forma assertiva, direcionada e, mais que isso, com objetividade e intencionalidade. Aqui nesse vídeo a gente vai trazer alguns elementos básicos sobre a comunicação, de onde ela parte, como é que a gente utiliza ela no nosso dia a dia para nos beneficiar. A comunicação, quando não utilizada de forma direcionada e assertiva, ela pode nos trair. E esse não é o nosso objetivo. O objetivo aqui é que você gire a chave da sua comunicação e que você destrave portas que você nem sabia que poderia abrir. Já que você está aqui, curte, compartilha e leve esse conteúdo para mais pessoas que querem saber mais sobre comunicação e como ela pode nos ajudar. Vamos nessa? Você também é do tipo que acredita que falar é igual a comunicar? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar. A ruim é que nem sempre quem fala está comunicando. Eu posso passar horas aqui usando verbos, concluindo frases, mas se você não conseguir compreender o que eu estou dizendo, não vai haver uma comunicação. Vai haver apenas uma verbalização e uma vocalização do que eu estou dizendo. E o objetivo é que a gente aprenda a se comunicar, ou seja, quando o que eu digo e o que você ouve tem sintonia. Isso sim é comunicação. Quando as pessoas que estão envolvidas naquele diálogo, elas conseguem estabelecer um entendimento, uma compreensão. Por isso que, às vezes, pessoas que têm um vocabulário muito rico ou que têm uma linguagem muito rebuscada e, às vezes, ela não consegue alcançar todos os públicos, porque para fazer isso ela precisa nivelar a comunicação, ou seja, fazer com que todas as pessoas que estão envolvidas ali, seja naquela palestra, seja naquela reunião, seja naquele diálogo, tenham o mesmo nível de entendimento, independente do nível de escolaridade ou nível de senioridade também. Então, quando a gente parte para uma fala que seja muito rebuscada ou que tenha alguns termos que não sejam compreensíveis por todos, não existe uma comunicação direta. A pessoa pode passar 2 horas fazendo uma palestra, mas ela não conseguiu se comunicar com o seu público. E a boa notícia é que isso é algo treinável. Sempre quando a gente se coloca à disposição da comunicação, eu costumo dizer que ela nos ajuda de volta. Se a gente consegue estabelecer uma conexão com as pessoas que estão nos ouvindo, é capaz também que a gente crie uma conexão com a nossa própria fala, com a nossa própria mensagem. E esse é o objetivo da Gira-Chave, que a gente consiga estabelecer esse tipo de norma interna e a gente faça da nossa comunicação, de fato, algo que seja intencional e compreendido pelas pessoas com quem a gente quer se relacionar. Você é do tipo de pessoa que fala: eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que o outro entende. Essa máxima é muito costumeira aí, seja em ambientes profissionais, seja em ambientes familiares, e fala um pouco sobre o que a gente estava falando anteriormente. Nem sempre, quando a pessoa fala, ela está sendo compreendida. E quem está comprometido em ser bem entendido, em ser bem assertivo naquela comunicação, ela precisa sim estar preocupado em como essa mensagem vai ser recebida pela pessoa. Então, de certa forma, nós somos responsáveis pelo que nós dizemos e também pelo que o outro recebe. E isso, a gente fala também que os ruídos, eles partem disso. Quando a gente tem uma comunicação que não cumpre esse objetivo de sair da minha cabeça e chegar ao ouvido do outro, com o menor ruído possível, com a menor chance possível de ter aí incompreensões ou desvios na mensagem, eu me preocupo muito mais com a assertividade. E a assertividade é um elemento fundamental para as pessoas que querem se comunicar bem. É através e a partir dela que a gente vai escolher o nosso tom de voz, as nossas palavras, vai fazer com que a nossa construção de texto, com a nossa construção verbal, com a nossa construção física corpórea, já que a comunicação não verbal também faz parte desse bojo,
A gente consegue ter um entendimento de que se eu estou preocupado com o que você está entendendo, eu também estou preocupada com o que eu estou dizendo. E aí eu uso esse exemplo para a gente fazer uma conexão com o que a gente está falando. Eu quero que você compreenda o que eu estou dizendo. Então, eu estou escolhendo as minhas palavras, gravando, regravando, para que toda essa mensagem chegue até você com a maior possibilidade possível de você conseguir entender e que a gente consiga estabelecer uma conexão mais assertiva e mais direcionada. Então, eu estou sendo responsável pelo que eu estou falando, sim, mas eu quero também que chegue até você de uma forma muito limpa. E entrando nos elementos que fazem parte de uma boa comunicação, a gente traz aqui 4 deles que podem ajudar muito na forma como a gente se comunica. O primeiro é inteligência emocional. Quando a gente tem uma comunicação efetiva, geralmente é quando a gente não deixa que as nossas emoções ou que aquele momento, seja ele caloroso, raivoso, ele interfira diretamente na comunicação. Isso é uma tarefa muito difícil, porque nós somos seres humanos e somos atravessados a todo tempo pelo que a gente sente. Mas quando a gente tem uma regulação emocional, os riscos e as chances de termos uma comunicação mais limpa, mais direta, mais educada, mais assertiva é muito alto. Por isso que gerir as nossas emoções, pensar no que a gente vai falar, respirar um pouco, ajuda muito na nossa comunicação. Outro aspecto extremamente importante na nossa comunicação é a escuta ativa. E o escutar é muito mais do que ouvir. Você pode estar aí me ouvindo, mas não necessariamente está prestando atenção no que eu estou falando. E isso interfere diretamente na nossa compreensão. Quantas vezes a gente não está conversando com alguém e às vezes usando o celular ou nossa cabeça está fora daquele lugar. E quando a gente termina a conversa, a gente se pergunta o que de fato foi que aquela pessoa disse. Nós não estávamos presentes. E a escuta ativa é justamente o convite para que nós estejamos atentos e retos naquela comunicação. Nossa mente está aberta, nossos ouvidos também, nosso corpo está alerta, e isso é escuta ativa. E a gente está vivendo a era do multitask, né? Que são as múltiplas habilidades, que a gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente lava os pratos e ouve um podcast, a gente fala no telefone e participa de uma reunião. Então, isso faz com que o nosso cérebro coloque a atenção em várias coisas. Mas quando a gente está disposto e disponível a ter uma comunicação mais assertiva e direcionada e fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor, sintam que nós estamos atentos ao que ela está falando, muda tudo. Porque a gente está muito mais concentrado naquilo e as nossas chances de usar aquela comunicação para um lado positivo é muito grande. A gente já falou aqui sobre inteligência emocional e escuta ativa, mas outro elemento muito importante para o bojo dessa comunicação é a empatia. Eu costumo dizer que é muito difícil nós sermos empáticos quando a gente não experimenta a experiência do outro. Mas eu posso me sensibilizar com o que o outro está vivendo e passando e transmitindo para mim, mesmo não vivendo aquela experiência. Afinal de contas, nós somos seres coletivos, a gente está sempre convivendo com outras pessoas, experimentando também outras coisas que não necessariamente as pessoas vivem. Quando a gente estabelece uma comunicação empática, não quer dizer que eu vou me colocar necessariamente no lugar do outro, mas do meu lugar eu posso me sensibilizar com o outro, ouvir o que o outro tem para me dizer e a partir do meu lugar poder fazer alguma coisa por ela. E às vezes o máximo que a gente pode fazer é ouvir com atenção, ouvir com cuidado, validar o que a outra pessoa está sentindo, sem necessariamente questionar. Isso faz com que a comunicação seja muito mais humana. A gente sai do automático e passa a perceber que estamos dialogando com outros seres humanos, que apesar de estarmos vivendo coisas diferentes, a gente também compartilha sentimentos como amor, dor, medo, angústia, e isso faz com que a gente sim esteja empático e esteja ativo naquela comunicação. E agora eu te convido a colocar a mão na chave, ou seja, colocar a mão na massa. Aqui a gente sempre tem essa metodologia de aprender e aplicar. Por isso que exercitar é tão importante
para que a gente não fique apenas no campo mental, para que as nossas informações não fiquem concentradas apenas na nossa cabeça, para que a gente coloque aplicabilidade naquilo que a gente sabe. Então, eu vou te convidar a fazer um exercício que pode ser um pouco desconfortável, mas que vai te ajudar a avaliar muito como é que anda essa comunicação, principalmente a sua comunicação com você mesmo, porque é dela que parte a comunicação que a gente vai ter com o mundo. E aí a pergunta que eu faço é: quem é você para além dos cargos e dos lugares que você ocupa? Por exemplo, sempre que eu vou me apresentar, especialmente em lugares profissionais, eu começo falando que: olá, eu sou Tirza, sou jornalista e comunicóloga. Mas isso é o que eu faço, não necessariamente quem eu sou. Quando a gente vai além e se pergunta quem eu sou para além do que eu faço, dá um bug um pouco na nossa cabeça, porque são perguntas que geralmente a gente não se faz. Mas quando a gente começa a estabelecer uma comunicação mais profunda com a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente e é aí que a gente gira a chave. E é o que eu te convido a fazer. Pegar um papel, uma caneta e escrever quem é você para além do que você faz. E aí independe do cargo ou do lugar que você ocupa. Você pode ser um gerente, você pode ser um estudante, você pode ser uma dona de casa. Mas isso é tudo o que você faz quando você acorda, é o que você produz. Mas o que é que você é? Quais são as suas predileções? O que é que você pensa sobre você mesmo e sobre o mundo? Esse é um grande exercício e eu te convido a fazer ele também. O que você quiser dizer, o que você quiser falar sobre você, fale. Aqui a gente não vale nota, não é uma avaliação escolar. É apenas um exercício de autoconhecimento que vai ajudar a gente a destravar a nossa comunicação. Coloca aqui nos comentários o que é que você sentiu dessa experiência. E se você quiser também dizer quem é você para além do que você faz, eu vou adorar ouvir.